Olá, homeopatas, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês a respeito de uma confusão que sempre acontece, uma dúvida muito recorrente entre nós homeopatas, no que diz respeito a qual a diferença de medicamento homeopático, qual a diferença de bioterápicos, de nosódios, isoterápicos, tautoterápicos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender é o que é o medicamento homeopático. O medicamento homeopático é uma substância que passou por processo de experimentação homeopática numa pessoa sadia e todos os sinais e sintomas manifestados por essa pessoa sadia, ela vai trazer o conceito que nós chamamos de patogenesia e o conjunto dessas patogenesias vai constituir a matéria médica. Isso é muito importante colocar então, para que um medicamento homeopático ele tenha matéria médica, ele passou por experimentação. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos usando a metodologia homeopática, nós precisamos seguir as 4 bases, as 4 pilares da homeopatia, que compreende o uso da temática buscando semelhante, curando semelhante, experimentação em pessoa sadia, doses infinitesimais e o uso do medicamento único. Então, nós podemos fazer o uso de medicamentos homeopáticos independente de estar fazendo homeopatia. O uso da homeopatia contempla uma estruturação baseada em totalidade sintomática. Isso é muito importante. Quando nós fazemos o uso de tautoterapia, isoterapia, o uso de nosódios, nós podemos estar fazendo homeopatia, como também podemos estar fazendo isopatia, isoterapia. Porque a homeopatia trabalha no princípio da semelhança. Já a isopatia é o uso, feito daquela questão é a partir do princípio da identidade. Então, um nosódio, quando ele passou por experimentação e já está estruturado dentro de uma matéria médica, ele pode ser utilizado através dos bioterápicos ou até mesmo na prática da homeopatia, desde que a escolha para aquele nosódio, para aquela pessoa, tenha sido baseado na totalidade sintomática. Os isoterápicos, eles são utilizados não só visando o doente em si, ele pode ser utilizado visando a necessidade do uso daquilo que trouxe o mal. Então, nós temos, por exemplo, isoterápicos que vão atuar dessensibilizando uma situação. Por isso que nós vemos muitos isoterápicos de, por exemplo, pólen, pelo de gato, pelo de cachorro, farinha de trigo, glúten, camarão, algumas substâncias realmente que a pessoa tem uma sensibilidade. Então, quando nós usamos buscando, esse isoterápico do pólen, do pelo do gato, sem olhar a pessoa como um todo, nós não estamos fazendo homeopatia. Ok? Agora, por exemplo, o nosódio. O nosódio é uma substância, de origem patológica que pode ser um órgão doente, uma secreção da doença, que nós vamos usar fazendo todo o processo farmacotécnico, relacionado à elaboração daquela substância homeopática, mas um nosódio, se ele ainda não passou por experimentação em pessoa sadia, vai ser muito difícil a gente conseguir trabalhar dentro da totalidade sintomática, porque nós não temos matéria médica relacionada àquele nosódio. Mas nós podemos ter nosódios que já passaram por experimentação e assim nós podemos fazer o uso desse nosódio através da técnica homeopática, porque existe matéria médica para isso. Exemplo disso, claro, o nosso primeiro nosódio conhecido, que foi feito, inclusive na época que Hahnemann estava aqui entre nós, foi feito por seu discípulo Constantin Ehring,
Ehring faz a elaboração do primeiro, que nós chamamos, né, de nosódio, através da questão da secreção da sarna, que é o nosso conhecido psorino. Psorino, além dele ser um nosódio, ele já é um medicamento consagrado na homeopatia para ser utilizado diante da totalidade sintomática. Nós podemos também falar sobre o psorino, o tuberculino, o medorrino, o luesino e o nosso mais novo medicamento homeopático, que começou sendo um nosódio, mas que hoje já pode ser classificado como um medicamento homeopático, Coroninum, porque Coroninum já passou por experimentação e tem sim toda uma patogenesia constituída, então podemos fazer o uso da totalidade sintomática caso, né, o indivíduo tenha todas essas características de semelhança, essas semelhanças sempre relacionadas e observáveis e até mesmo com uma estratégia de uso através do parágrafo 153 do Organon, sexta edição, tá? Então, sim, existe uma diferença entre bioterápicos e medicamentos homeopáticos, mas principalmente no que diz respeito à constituição de matéria médica, certo? Outra coisa importante colocar é que a gente sempre vai balizar, né? Então, quando a gente fala do uso do medicamento homeopático visando a homeopatia, nós, claro, precisamos buscar a totalidade sintomática, mas se faz algum momento necessário, algumas metodologias, até mesmo alguns profissionais fazem uso de medicamento homeopático, mas não necessariamente fazendo a homeopatia em sua plenitude. Certo, errado? Aqui a ideia não é falar o que está certo e o que está errado. O que eu quero passar para vocês é o conceito em si, tá? Então, quando fazemos uso de isoterápico, nós estamos usando o princípio da identidade. Quando nós fazemos o uso, né, de medicamento homeopático, nós estamos fazendo o uso do princípio da semelhança. Eu tô falando tudo isso porque essa aula, ela tá na sua íntegra para todos os membros da Homeoflix, né? Lá no Homeoflix, toda semana nós temos aulas de vários assuntos diferentes, todos eles relacionados à temática homeopática, e a aula dessa semana é sobre bioterápicos. Então, eu quis trazer para vocês mais ou menos uma ideia, mas a aula completa está disponível para todos os membros lá do Homeoflix. Toda semana eu quero trazer para vocês vários temas a respeito da homeopatia, porque eu acredito que essa rede de conhecimentos entre nós homeopatas vai ser realmente o nosso diferencial, é a nossa necessidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, coloca aqui um curtir aqui embaixo e podem compartilhar com outros colegas homeopatas. Em breve eu venho com mais conteúdos a respeito da nossa linda e maravilhosa técnica homeopática. Um beijo, até breve!